Bom dia, Deus abençoe. Graças a Deus estamos aqui nesta quinta-feira do mês de março com mais uma mensagem da palavra de Deus. Antes de tudo, vamos orar ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus e eterno Pai, concede a tua graça, meu Deus, que o Senhor, meu Deus, venha iluminar tua palavra ao nosso entendimento. Em nome de Jesus, amém. Estamos aqui com o canal A Palavra à Luz da Verdade, trazendo uma reflexão para a nossa vida espiritual, para nos alimentar da fé em Deus. E hoje com um assunto muito maravilhoso, mas que exige de nós algo muito mais. O título desse assunto é A Lei Perfeita da Liberdade. A Lei Perfeita da Liberdade. Existe a lei que nos serve para regrar, para a gente não cometer infração alguma, tanto no trânsito como na vida física, de tratamento e de conduta. E esta lei que vamos falar hoje é a lei espiritual que nos dá o livre-arbítrio para estar nela, para obedecer a palavra de Deus e sermos felizes. Se assim a gente a praticarmos, viver as regras dessa lei. Então, temos aqui, nesse primeiro do que tudo, nós temos um versículo básico que baseia a esta meditação. Está no livro de Tiago, já próximo de chegar Apocalipse, Novo Testamento, capítulo 1, versículo 25. Olha só o que diz a palavra de Deus. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realiza. Então é isso. Nós temos que nos avaliar sempre aquilo que está faltando em nós para a gente conseguirmos viver a prática da lei de Deus. Nós temos aqui numa introdução aqui as seguintes palavras. É a vontade de Deus exposta a todos nós. A lei perfeita de Deus é a vontade de Deus exposta a todos nós, à disposição de todos, para se regrar a ela ou não, para nos reger no caminho da salvação. Deus não força ninguém a obedecer. Deus não força ninguém a obedecer a lei de Deus. Ele não força ninguém. Ele dá o livre-arbítrio. Ele espera a prática de forma espontânea. Então Deus espera de cada um de nós a prática espontânea, sem forçar a ninguém a obedecer ou não. Ele espera de forma espontânea, cada um venha se entregar para obedecer a Ele ou não. Temos aqui 4 tópicos a se referir sobre esse assunto. O primeiro tópico, colocar em prática aquilo que ouvimos. Nós temos que colocar em prática aquilo que ouvimos. Tiago, capítulo 2, versículo 12. Assim falai e assim procedei, como devendo ser julgados pela lei da liberdade. Assim falai, assim procedei, significa aquilo que a gente sabe, que a gente ouvimos ou conhecemos, agora devemos colocar em prática. É isso que Deus quer de nós, aquilo que nós conhecemos, a gente venhamos praticar, porque é isso que nos vai fazer
crescer em Deus, crescer na fé. Tópico 2. Deus dá o livre-arbítrio. Deus dá o livre-arbítrio. É como temos falado sempre aqui em algumas meditações. Deus não fez ninguém robô. Ele fez o homem com uma inteligência para que ele haja essa inteligência. E ele tem o livre-arbítrio de decisão. E então cabe a cada um de nós usar o raciocínio, a inteligência e pensar, poxa, isso aqui me faz bem, então eu vou fazer. Isso aqui me faz mal, não, isso eu não vou fazer. Então vai depender de cada um, a decisão é de cada um. Então quando a pessoa verdadeiramente prioriza a salvação da sua alma, ele vai atentar para a lei da liberdade. Poxa, isso aqui é bom para mim, eu vou fazer. Olha, isso aqui é mal para mim, não vou fazer. Então isso está escrito em João, capítulo 13, versículo 17. Antes de tudo, vamos mais falar de uma anotação que fizemos. Somos nós quem decidimos obedecer ou não. Quem obedece será bem-aventurado. Agora, João 13, 17, a respeito do livre-arbítrio. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. O Senhor Jesus estava falando para seus discípulos aqui sobre o exemplo que ele deu aos discípulos. Aquele que quisesse ser o maior, seja o menor. Jesus tinha acabado de dar um exemplo de lavar os pés dele, ele disse, se eu sou o mestre e vos fiz isso, e vós também deveis fazer o mesmo, seguir o mesmo exemplo. Então, quando a gente sabe o que é para a gente praticarmos, foi o que Jesus quis dizer com isso, sabendo que devemos seguir um exemplo, então ele disse, assim serás bem-aventurado se o fizerdes. Então, se a gente fizer aquilo que a gente sabe que o Senhor Jesus nos deu as instruções, então a gente seremos felizes se assim a gente agirmos aquilo que o Senhor Jesus nos ensinou em sua palavra. Vamos antes de tudo, para passar ao terceiro tópico, queremos fazer uma anotação aqui, que diz assim, a diferença entre estar naquele que conhece, vê, que conhece a palavra, vê ou escuta, e se permite que essa lei da liberdade molde a sua vida. Então, quando a gente se permite, se entrega totalmente a esta palavra, ela nos molda para aquilo que Deus quer que sejamos. Agora sim, vamos para o terceiro tópico. O significado da lei perfeita da liberdade. Aqui vamos falar sobre o significado dela. Ela significa o desejo voluntário para cumprir a vontade de Deus. Então, a lei da liberdade, a lei perfeita da liberdade significa isso. É você sentir o gozo, o prazer, você ter em sua mente que aquilo é o melhor para você e que aquilo está te trazendo satisfação. É aquilo que você quer para a sua vida, porque aquilo você achou prazer, você verdadeiramente vê que aquilo é precioso e que vai te fazer bem. Então, é isso, a lei da liberdade. E isso está escrito no Salmo 119, versículo 45. O servo de Deus Davi reconhecia isso, o prazer que ele tinha em Deus e na sua lei. Isso dava a ele uma grande satisfação de alegria interior. Diz o seguinte, andarei em liberdade, pois busquei os teus preceitos. Então, quando a gente se apega aos desejos da vontade de Deus, aos seus preceitos,
a gente sente liberdade, a gente sente a alegria e o prazer em desejar fazer a vontade de Deus. Foi isso que Davi quis dizer aqui na palavra de Deus. Vamos para o quarto e último tópico. A lei de Deus mantida no nosso âmago. Vou repetir que é muito forte essa daqui. A lei de Deus mantida no nosso âmago. Âmago, centro do nosso interior, o centro do nosso ser, o mais profundo no centro do nosso ser. A lei dentro dela nos faz desejar fazer a vontade de Deus. Olha só o que diz aqui, ó. A lei de Deus é ela de forma enraizada no centro do nosso novo coração. Tem que ter um novo coração. Há muitas pessoas que, se a gente não vigiarmos a nós mesmos, damos lugar, começamos a viver um coração que não é aquele que Deus quer que nós venhamos ter. Então, Deus dá um novo coração espiritual, para que a gente se incline para a lei dele. Então, quando estamos enraizados no centro do nosso coração, através do novo coração e por meio do Espírito Santo habitando em nós, nos gera um prazer pela lei de Deus. Então é isso, quando a gente tem no mais profundo do nosso ser, com um coração inclinado, um coração que veio ser transformado por Deus. E esse novo coração que é transformado por Deus, a gente só temos ele através de uma entrega. Quando a gente faz uma entrega total, para entregar toda a nossa vida para desejar viver a vontade de Deus. Aí sim, entra esse novo coração, que através desse novo coração, pelo Espírito Santo, nos dá prazer, desejo pelas leis de Deus. Isso está escrito, falando sobre isso, livro de Ezequiel, capítulo 11, versículo 19 e versículo 20, que diz o seguinte: e lhes darei um só coração e um novo espírito, porém dentro deles tirarei da sua carne o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. O que significa coração de carne? O de pedra é aquele duro, é o orgulhoso, é a vontade própria. O coração de carne é um coração maleável, aquebrantado. É um coração cheio da humildade do Espírito de Deus. É esse que faz toda a diferença dentro de nós. Versículo 20, e aqui concluímos: para que andem nos meus estatutos, guardem os meus juízos e os cumpram. Eles me serão por povo e eu lhes serei por Deus. Somente quando se tem um novo coração, esse prazer pelas leis de Deus, é que nós somos uma pessoa que tem prazer por Deus e assim passamos a ser servos de Deus e Deus, o nosso Deus. É maravilhoso. Vamos falar com Deus concluindo essa meditação. Senhor Deus e Pai, nos ajuda, tem misericórdia, para que venhamos se inclinar, desejar com uma vida toda entregue a Ti e nos despojar de todo eu, de toda a nossa vontade própria e estar com o nosso coração todo em Ti e na Tua lei. Nos ajuda em nome de Jesus. Ótima quinta-feira, Deus abençoe a todos nós, em nome do Senhor Jesus.